Como vencer o medo e a dúvida? Às vezes, as emoções nos controlam de forma que não podemos realmente compreender como tudo funciona. Independentemente de entender ou não como o medo e a dúvida funcionam, eles estão aí, e atrapalham bastante no processo de criação da prosperidade. A boa notícia é que o medo não tem que se manter, eternamente, em seu caminho para a obtenção de riqueza e a prosperidade que você tem sonhado. Muitas vezes, alguém vai plantar a semente da dúvida e do medo na sua mente. No entanto, eles não precisam de água ou qualquer alimento. Eles se desenvolvem. Se você deixar, a dúvida e o medo vão amarrar toda a sua vida e você não vai chegar a lugar algum. Mas, você pode escolher se libertar e ter fé em si mesmo para atrair a riqueza e a prosperidade dos seus sonhos. Apenas um pouco de fé é tudo o que você precisa para realizar tudo o que você definir em sua mente. É a dúvida e o medo que nos impedem de chegar onde queremos. Eliminando o medo e a dúvida. Uma vez que você deixar dúvida reinar em sua vida, você deixa de criar o que quer. Lembre-se, você é o criador da sua realidade. Mas, com dúvida e medo ninguém, jamais, criará coisa alguma. Você vai encontrar pessoas críticas dizendo que você não pode fazer algo. Elas dizem que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas tenha fé em si mesmo. Não se renda ao medo e à dúvida. Saiba que você pode criar tudo o que quer. Só precisa ter fé. Acredite e haja para realizar os seus desejos. Uma vez que conseguir lidar com a dúvida que vem de fontes externas, então, começará a controlar a dúvida que vem de dentro. Este é o passo mais desafiador, mas é muito gratificante. Primeiro, você deve monitorar seus pensamentos e sentimentos e reconhecer quando eles começam a vacilar. Identificar a fonte de dúvida e ver maneiras de reprogramar suas perspectivas diante da riqueza. Não permita que a dúvida o faça dar desculpas. Ao invés de agir sobre os seus sonhos, a única coisa que a dúvida vai fazer por você é o afastar de uma vida cheia de abundância, prosperidade e felicidade. Uma vez que você percebe isso com clareza, a sua dúvida terá menos poder sobre você. Elas vão desaparecer nos recessos de sua mente. Basta prestar atenção no seu diálogo interno, para que, se a dúvida aparecer de novo, você seja capaz de eliminá-la e mudar seu foco para o que realmente importa. Pode levar algum tempo e você precisará de paciência para entender que nada ficará em seu caminho quando não tiver mais dúvida. A dúvida e o medo, na verdade, são partes de você. Entenda que essa parte de você age como um mecanismo de defesa, que não tem o conhecimento e a sabedoria do que fazem. Quando não conhecemos algo, tendemos a ter medo. Quando tentamos fazer algo que a maioria das pessoas não fazem, normalmente temos dúvidas das nossas capacidades. Pense em todas as coisas incríveis que as pessoas fizeram, deixando a dúvida e o medo de lado, e atingiram seu pleno potencial. As pessoas nunca pensaram que seriam capazes de voar como os pássaros. Mas agora as pessoas estão voando para um outro lado do mundo em menos de um dia. Ninguém poderia ter imaginado que seria capaz de enviar fotos e vídeos perfeitamente, e informações sem fim para as pessoas, em questão de segundos para todo mundo. Coisas que se pensava ser impossíveis estão acontecendo ao nosso redor o tempo todo. Você perceberá que nada é impossível quando você abrir os olhos para os maciços avanços humanos nos últimos 100 anos. Essas coisas não foram realizadas por medo e dúvidas. Você é o Criador. Nós realmente podemos fazer o que, em nossas mentes, concebemos. Então, vale a pena se livrar da dúvida e abraçar uma nova maneira de pensar, que vai ajudar você a alcançar a riqueza que você sabe que pode alcançar. A maioria das pessoas pensa em si mesma como tendo duas vozes interiores. Existe aquela que os orienta em uma direção liderada por emoções de medo, dúvida, raiva, frustração e preocupação. Tem uma outra voz, que flui em uma corrente de fé, esperança, amor, otimismo e a busca de mais felicidade. Esta é a voz interior que sabe o que é melhor para você. No entanto, existem algumas razões para, pelo menos, prestar atenção ao que a outra voz diz. Lembre-se de equilibrar a pura fé, desinibida,
com bom senso. Esta é uma mensagem para aqueles que levam a eliminação da dúvida muito longe. A lei da atração também deve respeitar as outras leis postas em prática em nosso universo. Por exemplo, a mais conhecida é a lei da gravidade. O que sobe, tem que descer. Portanto, não importa o quanto você tem fé, você não deve saltar de um edifício e esperar voar, a menos que tenha os equipamentos para isso. Além disso, a lei da matéria. Esta afirma que tudo no universo é composto da matéria e que algo não pode ser criado a partir do nada, apenas transformado. Sem ficar muito científico aqui, isso basicamente significa que você não pode estalar os dedos e criar algo do nada usando a lei da atração. Você deve criar a força vibracional positiva para atrair o que quer. Você vai notar os efeitos em sua vida de uma forma muito mais sutil. Forças e vontades irão se alinhar com o processo criativo. Como vencer o medo e a dúvida. Se você ainda não pode superar sua dúvida sobre algo, você pode encontrar a fé em estudar outros que tomaram o controle sobre a própria vida e encontraram a luz no fim do túnel. Tente se inspirar em quem já superou os mesmos problemas que você esteja enfrentando. Isso pode ajudar a eliminar qualquer dúvida restante. Você pode ver vídeos no YouTube, ler livros. Estes são meio de você se inspirar. Ao ouvir histórias inspiradoras ou vídeos, você fica num estado mais positivo em sua busca de riqueza. Você deve ter notado que toda a primeira parte deste artigo tem sido focado mais em dúvida, até agora, em vez de medo. Então, vamos abordar medo também de forma a eliminá-lo. A principal razão que nós demos mais atenção à dúvida é simplesmente porque o medo vem da dúvida na capacidade de uma pessoa lidar com alguma coisa, ou com uma situação. Vamos ver como eliminar a dúvida e controlar o medo. O tipo de medo que vem do desconhecido é diferente do tipo de medo que nós instintivamente temos para a nossa sobrevivência. A resposta de luta ou fuga é um dom que todos devemos ser gratos. No entanto, quando o medo se transforma em irracional, pode impedir você de se abrir para as oportunidades que poderia ser seu bilhete dourado para a fortuna. As razões para o temor que nos paralisa e nos impede de alcançar o que buscamos não é realmente importante. O que é importante é aprender a superá-los. Isto é, parar de inventar desculpas, tentando fazer que o medo pareça lógico para si mesmo e para os outros. Eu não estou falando sobre o medo de fogões quentes, cascavéis e aranhas venenosas. Esse tipo de medo protege e mantém você seguro. Eu estou falando sobre o tipo de medo que mantém as pessoas presas, que as impede de avançar. O medo do que o futuro pode trazer. Esse medo deixa a maioria das pessoas inerte. O primeiro passo é superar as dúvidas e aprender a ter um pouco de fé. O próximo passo é aprender o máximo possível sobre o que você tem medo. Basicamente, você pode fazer um processo de perguntas e respostas, e mergulhar em todas as facetas do desconhecido. A maioria das pessoas teme o desconhecido, mas quando você passa a conhecer bem a situação, o medo desaparece. Uma maneira fácil de fazer isso é falar com alguém que já tenha alcançado algo que eles tinham medo antes de alcançar. Então, livre-se da dúvida e se livrará do medo também. Uma vez livre destes, você será capaz de conquistar o mundo. Para acelerar a transformação da sua mentalidade, veja estas técnicas.